Farelos? Farelos musicais. Fala aí, você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que toda quinta-feira analisa a letra de uma canção, pelo menos, aqui no site esfarelado.com, também no YouTube, também no Spotify, é só ouvir o programa aonde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo, estamos aqui no mês de março, o mês das mulheres. Hoje já é dia 18, né? Mas na semana passada teve o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março. O mundo comemorou esse dia tão importante, que marca aí, que celebra, né, a luta das mulheres por mais espaço, mais reconhecimento, mais igualdade. É um dia super importante, acaba sendo um mês com essa pauta permeando aí todo o mês de março de todos os anos. Deveria ser uma coisa que extrapolasse, inclusive, março, que fosse uma coisa realmente a pauta do dia todos os dias. E esse tema não pode deixar de fazer parte também aqui do nosso pequenino espaço, os Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de canções. No ano passado, inclusive, teve Mês das Mulheres, obviamente, e teve Mês das Mulheres aqui no programa também. O episódio número 75, eu falei da Zélia Duncan. E eu escolhi a canção Sentidos. Foi o episódio dedicado ao Dia das Mulheres no ano passado. Sentidos, episódio 75, com a incrível, politizada, maravilhosa Zélia Duncan. Depois teve um repeteco no episódio 77. A gente falou, eu e a minha amiga, a Belle Félix, sobre Mesmo Que Seja Eu, na versão da Marina Lima. E isso também ajudou a gente a tocar nessa temática, né? A questão aí da presença da mulher e da importância da mulher nessa versão da Marina Lima para essa música do Roberto e do Erasmo, que traz aí uma diferença por conta disso, né? A minha intenção esse ano era fazer um mês inteiro só com artistas femininas, mas aí de cara a gente foi surpreendido pelo fim do Daft Punk e aconteceu, né? Foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Então o primeiro programa do mês de março acabou sendo dedicado ao Daft Punk. O programa 126 ficou com a canção Touch. Mas na semana passada eu já emendei o segundo episódio seguido da Adriana Calcanhoto. A gente falou de esquadros. A gente já tinha falado de duas canções, Estrelas e Para Lá no episódio 125. Então, aí, fazendo essa retrospectiva rápida, tivemos bastante presença feminina aqui recente. Teve esse furo por conta do Daft Punk. Mas hoje eu quero falar de meninas de novo. E eu vou trazer aqui um quarteto feminino, a Warpaint. Essa banda americana, Warpaint, não é tão conhecida, não é tão mainstream, mas eu acho que fica aqui como uma das missões do programa é fazer a apresentação de artistas fora do mainstream também, como uma espécie de curadoria. Eu acho que hoje também trazer uma artista feminina seria obrigação, e trazer um quarteto feminino é ainda mais interessante, mais relevante. E tem uma história para contar, o porquê que eu escolhi o Warpaint e como que eu escolhi o Warpaint, faz parte aí da história, foi até para mim mesmo uma banda nova no meu repertório. E eu vou contar essa história aqui. A música escolhida para hoje se chama Billie Holiday. Você pode até estar pensando que a gente vai falar sobre Billie Holiday hoje, vai ser só en passant. Na verdade, o artista da semana é a Warpaint. E a música deles, de 2008, se chama Billie Holiday. E lógico, tenta trazer algum tipo de lembrança da memória dessa grande diva do jazz, a Billie Holiday, que já fez parte de tantas canções, né? Tem a Ana Carolina citando Billie Holiday, que vem na cabeça aqui agora, mas tem vários artistas nacionais e internacionais, e aqui é mais um que faz essa homenagem. Então, quer dizer, é um quarteto feminino, contemporâneo, falando de uma grande dívida do passado, também mulher. Então, já por si só já seria uma boa escolha. Eu ainda vou contar um pouco mais dessa história que me levou a escolher, e talvez eu vou conseguir contextualizar ainda melhor a importância deste episódio de hoje ser o episódio dedicado às mulheres, no que não é o Dia das Mulheres, mas aí no mês das mulheres, tá bom? Então essa fica aqui sendo a nossa singela homenagem do nosso podcast para as mulheres nessa luta contra essa sociedade machista, patriarcal, e que a gente aqui se solidariza e tenta apoiar e lutar junto, né? Essa luta aí que atravessa gerações, e é um pouco esse o tema aqui do programa de hoje. Segue a gente, eu queria pedir para vocês, nas várias redes sociais, o Esfarelado
tá aqui no site esfarelado.com ou .com.br, tanto faz. É só entrar aqui, na parte superior do site tem link para todas as redes sociais. Mas se você quiser acessar diretamente, no Instagram é o nome do site, esfarelado.com.br, segue a gente lá. No Spotify você procura por Farelos Musicais, vai aparecer na seção podcast, aí você clica em seguir e com isso eu vou saber que você está ouvindo a gente toda semana. No Facebook, Esfarelado, no YouTube, Esfarelado e no Twitter, @o Esfarelado, tem o ozinho antes, o Esfarelado. Segue eu lá no Twitter e é um ótimo lugar para a gente trocar ideia e para você também recomendar programas, artistas que você quer ouvir aqui, tá bom? Então faz esse favor, dá esse apoio aqui pro Paulo Farelos e pro seu projeto Os Farelos Musicais. Beleza, primeira parte aqui do programa é sempre uma retrospectiva, né, que a gente fala um pouquinho sobre o artista. Mas antes de falar do Warpaint, essa música de hoje que chama Billie Holiday tá, obviamente, fazendo uma referência a essa artista, a Billie Holiday, que também é conhecida como Lady Day. Ela não foi só uma das cantoras mais expressivas da história da música, da história do jazz, uma das vozes mais marcantes da música. Ela teve também uma história de vida muito triste. Morreu muito cedo, ela tinha 44 anos quando ela morreu, no ano de 59, então ali ela viveu 4 décadas apenas, muito, muito jovem mesmo. Na época da infância dela, ela sofreu abuso sexual, foi separada da mãe, depois ela precisou se prostituir durante vários anos para sobreviver, acabou se envolvendo mais tardiamente até com drogas, alcoolismo, foi até por conta desses vícios que ela acabou morrendo tão jovem, né, de cirrose, morreu em depressão, teve diversos relacionamentos super complicados durante a vida, né, então é um símbolo, não só por ser uma artista super bem sucedida e lembrada, mas porque mostra o quanto que a vida dela pessoal teve dificuldades, e o quanto que ela foi uma batalhadora, o quanto que ela teve que superar adversidades para se tornar essa artista que chamou tanta atenção. Já o Warpaint é uma banda indie, uma banda independente, eles chamam até de art rock ou dream pop, o estilo da banda, né? Por conta aí do quanto eles se preocupam com a ambientação, né? Criar texturas melódicas, né? Umas firulas aí de crítico. Mas é uma banda contemporânea, eles estão ainda em atividade, apesar de que o trabalho mais recente, o álbum mais recente, já data aí de 5 anos atrás. É de Los Angeles, foi fundado em 2004, né? Teve só a primeira gravação efetivamente, um formato de EP, em 2008. É justamente nesse primeiro trabalho que já tinha a canção Billie Holiday, né? Ou seja, desse primeiro trabalho que a gente vai pegar a canção de hoje. E a formação desse quarteto, hoje, é diferente da formação original. Hoje eles estão com a Emily Cockle, a Teresa Wyman, que é também conhecida como Titi. Os dois são vocalistas e guitarristas, as duas na verdade são guitarristas e vocalistas. Aí temos no baixo a Jenny Lee Lindberg e na bateria a australiana Stella Mosgawa, que entrou na banda a partir de 2009, substituindo justamente uma outra fundadora, as outras 3 são fundadoras da banda, uma outra fundadora da banda, também irmã da Jenny, que era a Shannon Sossman. Então, essa é a formação desse quarteto feminino, né? Desde sempre aí feminino. Ele chegou a ter membros masculinos num período muito curto, mas nunca oficialmente, só durante certas gravações, certas apresentações. O que significa Warpaint, inclusive, a palavra, né? Assim, se a gente fosse fazer uma tradução literal pobre, a gente pensaria em, sei lá, pintura de guerra. E tem a ver, tinta de guerra, pintura de guerra, né? Tem a ver, porque, na verdade, o termo é usado para se referir àqueles pigmentos, as pinturas que são feitas no corpo, diretamente, no rosto especialmente, quando você está se preparando para a batalha. Então, que interessante, né? Aquela pintura de guerra, realmente. Né? E em especial, esse nome vem daquelas pinturas feitas tradicionalmente pelos indígenas norte-americanos. Quando os colonizadores chegaram, eles se pintavam para a guerra, dali que vem a expressão Warpaint, que a banda adotou como nome. Hoje em dia, mais modernamente, esse nome também é usado de forma um pouco aí informal, não é o sentido original da palavra, mas também para descrever maquiagens muito pesadas, em particular as usadas pelas drag queens. Então, também aí, talvez falando de 2 minorias até, né, dos indígenas que usavam para ir para a guerra, e as drag queens que não deixam também de se expressar e lutar as suas próprias lutas quando estão ali se expressando artisticamente. Essa banda, quando a gente fala dela, o Warpaint, se você for pesquisar a respeito, você vai ver que sempre tem uma relação ali no começo da banda, o quanto foi importante a figura do John Frusciante, que é o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, que era na época namorado da Emily Cockle.
a guitarrista vocalista principal da banda, eles namoravam na época em que justamente eles lançaram o primeiro EP. Então parece que ele realmente deu esse empurrãozinho inicial, mas trabalhou inclusive na mixagem, na produção do primeiro trabalho, ou seja, tem também dedo dele na canção que a gente vai analisar hoje. A banda até antes de estourar, ela já estourou logo com o seu primeiro trabalho, com esse Exquisite Corpse, que foi lançado em 2008, que além de Billie Holiday também teve duas músicas que fizeram bastante, assim, é curioso falar sucesso no sentido aqui, pensando numa banda independente, tá? Chamou atenção, foi lançado localmente, depois rapidamente lançado internacionalmente, porque isso é sucesso, tá? No sentido que eu tô falando, não é uma vendagem extraordinária, não é aparecer no Faustão no domingo, mas é sucesso de chamar atenção, de aumentar a base de fãs, né? De conseguir abrir para outras bandas maiores, participar de, né, fazer tour internacional, é esse sucesso, isso aconteceu de cara, desde o lançamento de Exquisite Corpse, esse EP, que além de Billie Holiday também tinha Stars e Elephants como músicas de destaque. Em 2010, seguido ali do sucesso, como eu disse, né, do lançamento inicial, que só tinham 6 canções, eles lançaram The Fool, que é o primeiro álbum de estúdio realmente, em 2010. Inclusive em algumas edições do The Fool, eles acrescentaram as 6 canções do Exquisite Corpse, então ficou ali como uma extensão do álbum, né? As músicas mais famosas desse segundo trabalho são Undertow, Composure e Shadows. Eles resolveram fazer ainda mais experimentação, como se já não bastasse, ainda mais improvisos, ainda outros instrumentos, inclusive instrumentos acústicos. E em 2014, diante de toda essa movimentação de experimentação adicional, de também compor junto ali com a entrada da australiana na batera, eles queriam compor as 4 juntos, porque faziam muitas músicas separadas, isso também movimentou um pouco eles, para esse trabalho de 2014, Warpaint, cujas músicas mais chamativas foram Love Is To Die e Keep It Healthy. Em 2016, como eu falei, saiu o terceiro álbum de estúdio, o mais recente, né, deles, o último trabalho até agora lançado, que é Heads Up, que teve como música de trabalho a New Song, que foi lançado como single também, e também So Good chamou bastante atenção. Esses são os 4 álbuns aí, contando o Exquisite Corpse como álbum, né, de estúdio da banda. Fizeram diversos turnês, participaram de vários concertos, inclusive em festivais. Só a Jenny Lee, a baixista da banda, né, chegou a fazer algum trabalho paralelo, lançou em 2015 um álbum solo com o nome de Jenny Lee. Então essa aí é a história curta do Warpaint. E aí vamos falar um pouquinho da música. Já falamos que a música se chama Billie Holiday, mas ela não fala Billie Holiday em momento nenhum, né? Não tem a palavra Billie Holiday. Billie Holiday é citada desde a primeira coisa que você ouve no fundo é já uma citação, mas através de soletrar o nome da cantora. Então ela não vai falar Billie Holiday, ela vai falar Billieho, só que com a sonoridade, a fonética em inglês de cada uma das letras. Então isso, a repetição, e são repetidas várias vezes o nome da cantora, vai criar justamente o que eu falei antes, né, uma atmosfera. Vai trazer a presença da Billie Holiday ali para a música, sem uma citação direta. Lógico que no nome da música já está, então você já vem um pouco pensando nisso. Mas o fato de as primeiras palavras que você ouve da música não serem uma palavra propriamente dita, serem o nome das letras, né? Cria realmente para quem está ouvindo sem prestar tanta atenção, cria uma estranheza, ao mesmo tempo um magnetismo, você fica atraído por aquilo. Pelo menos aconteceu isso comigo, eu quero saber até se vai acontecer também com vocês. E assim, quando eu tô ainda sem decidir qual vai ser a canção que vai ser trazida aqui para o Farelos Musicais, eu começo a ouvir muita coisa que eu já tenho, que está nas minhas playlists, que está aqui na minha lista de favoritos, e também às vezes eu vou ouvir coisas aleatórias para conhecer coisa nova. É esse o caso dessa música. Eu estava ouvindo, né, e eu uso muito o Spotify para isso, adoro a inteligência artificial do Spotify, então ele conhece um pouco dos meus gostos e às vezes ele vem com uns mix descobertas. E eu fui nesse mix descobertas, coisas similares às coisas que eu ouço, e começou a tocar Billie Holiday lá. Eu já estava procurando uma voz feminina, né? Então me chamou a atenção, mas me chamou mais a atenção ainda o fato de eu não estar entendendo nada. Eu falava, o que essa pessoa está cantando? Poxa, eu não estou conseguindo entender.
E aí fui correr atrás e percebi que na verdade era isso, ela estava soletrando o nome das músicas. E quando eu fui parar para prestar mais atenção na música, eu falei, é perfeita para o Dia das Mulheres, para o mês das mulheres, essa música, porque ela vai unir 3 gerações de artistas, vai falar de uma temática importante para o feminismo, né, que é o machismo da sociedade, principalmente com relação às relações amorosas, né, existe um machismo muito grande ainda, é uma coisa que ainda é guardada de tempos atrás. Muitas coisas evoluíram, né, a mulher já vota, a mulher está no mercado de trabalho, busca direitos iguais em termos de remuneração, mas as relações amorosas ainda têm um peso do machismo muito grande, na minha opinião, né? E a música fala disso. Então, é isso que acabou me levando a trazer Billie Holiday para ser a canção de hoje. Então, o tema é esse, Billie Holiday, o feminismo e o machismo da nossa sociedade. É o que a gente vai falar aqui mais hoje. Essa conexão, esse resgate da memória, da história da Billie Holiday, lá dos anos, né, a música lá, a versão original de My Man. Eu vou falar um pouco mais aqui das relações, mas vamos lá. A música que vem de resgate da letra aqui, tá lá na década de 20, 30. Depois a gente tem um outro resgate na década de 70, onde o feminismo estava borbulhante. E aí a canção delas, que é de 2008. Então 3 décadas, 3 momentos e 3 artistas vão ser trabalhados aqui no programa de hoje, através da canção Billie Holiday. Vamos lá então. A Billie, a artista, ela viveu de 1915 até 1959. Lá por 1920, as mulheres conseguiram votar lá nos Estados Unidos. A partir de 60, teve a geração Baby Boom do pós-guerra, aquele momento de euforia. Chegou a pílula anticoncepcional e cada uma dessas coisas começou a fazer as transformações serem mais aceleradas em relação à revolução sexual, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a luta por salários mais equiparados, tudo isso, né? São lutas que seguem acontecendo, né? Como eu já falei antes até. E aí vem essa questão, né? O mundo de hoje, o mundo aqui já mudamos de século, né? Mudamos de totalmente outro momento. Como que tá essas lutas? As coisas são realmente tão diferentes assim daquelas cantadas na época por Billie Holiday e depois por tantas outras artistas? Será que as coisas mudaram assim? É óbvio que muita coisa melhorou, mas ainda tem muito a melhorar, né? Ainda tem muito preconceito, ainda tem muita diferença, ainda tem muito medo que só as mulheres vivem, né? Tem preocupações, situações que só as mulheres passam, que eu, por exemplo, que sou homem, nunca vou nem entender direito. Por mais que eu tente, é difícil para mim entender como que realmente é viver na pele de uma mulher. Só elas sabem o que é o tempo todo sentir que são objetificadas, né? Uma coisa que realmente é difícil. Esse mundo que a gente vive hoje ainda é muito machista, ainda trata as mulheres muito como objeto sexual. Isso dá para perceber até nas formas de arte que a gente consome, nas coisas que a gente lê. Principalmente quanto mais antigas, as coisas têm mudado, né? Quanto mais antigas, mais evidentes. E a música de hoje vai falar um pouco disso. As músicas de hoje vão falar um pouco disso. É nessa pegada de comentar essas semelhanças entre as épocas, justamente, que a escolha da música de hoje se justifica, pelo menos aqui na minha interpretação, né? Como eu estava falando, eu estava ouvindo a música, comecei a prestar atenção e eu achei curioso, porque a música começa falando da Billie Holiday dessa forma soletrada. Beleza, até aí tudo bem, vocês já estão quase lá para ouvir. Mas por que isso me lembrou depois a Billie Holiday? Da onde veio a ideia de chamar essa música de Billie Holiday? Por que isso aconteceu? Então, essa é a chave para conseguir responder. Primeiro ponto importante: a música, na verdade, é uma releitura de uma outra canção. Eu já falei rapidamente aqui, né? Mas deixa eu agora dar nome. É uma canção chamada My Guy, que é um clássico dos anos 60, da gravadora Motown, que era uma gravadora super famosa pelos artistas negros ali, que faziam parte do Black Power na época e tudo mais, o Rhythm and Blues estourando. E a Mary Wells, ela gravou My Guy, que foi o hit da carreira dela. E essa música, Billie Holiday, ela no meio dela tem praticamente uma releitura, ela é uma versão de My Guy, de certa forma, né? Então tem My Guy embutido aqui no meio. Mas antes de ela introduzir My Guy, ela apresenta primeiro a Billie Holiday, né, na versão soletrada, e depois ela também tem alguns versos para introduzir a música. E aí vem My Guy. E My Guy, se você para pensar, o meu cara, né, o meu rapaz, ele lembra, o nome lembra uma música super famosa da Billie Holiday, que é My Man. My Guy, My Man.
Então esse é o link que eu consegui fazer aí, tentar olhar para a letra de My Man da Billie Holiday como uma alusão. Por que ela batizou essa música de Billie Holiday? Porque ela tá regravando My Guy, ela tá chamando a canção de Billie Holiday, e Billie Holiday gravou My Man, e a temática da música combina, conversa, e é isso que eu vou tentar apresentar aqui para vocês na minha análise. Como que o Warpaint tá fazendo, a banda Warpaint, né, tá fazendo essa releitura em 2008, com elementos novos, com um arranjo novo, trazendo coisas novas, versos novos, inclusive toda a relação com Billie Holiday, regravando uma música dos anos 60 chamada My Guy, que remete a uma música dos anos 20 e depois 30 na versão da Billie Holiday chamada My Man. Então é isso que é a história de juntar 3 gerações, 3 artistas, e com isso comentar a evolução ou não, né, da relação homem-mulher, do machismo na nossa sociedade. Para começar toda essa história, então, vamos começar ouvindo o primeiro minutinho de Billie Holiday, que simplesmente diz Billie Holiday, mas com a forma soletrada de cada letra, que vai dar algo parecido com B-I-L-L-I-E-A-J-O-L-I-D-A-Y. Esse é o som que você vai ouvir aí no primeiro minuto da música, que é soletrando o nome da cantora Billie Holiday. Bom, com relação a criar atmosfera, criar texturas, como eu disse lá no começo, tá claro aí, né? Esse início, pra mim, já me abraçou, né? Eu já tô aqui agora, já tô cativado por essa coisa etérea que é você ficar aludindo a uma pessoa sem a gente nem entender do que está sendo falado ali, porque tá tudo fragmentado, tá tudo parece que resgatando essa essência. A música vai falar agora um trecho, né? Que é a parte original, digamos assim, né? Escrito pelo próprio conjunto aqui, pelo Warpaint. As I walk this line, enquanto eu andar nessa linha, I am bound by the other side. Eu estou limitado pelo outro lado. And it's for my heart that I'll live. E é pelo meu coração que eu vivo. Because I'll never die. Porque você nunca vai morrer. Well, if you want to know me, I am a war companion. E se você quiser me conhecer, eu sou uma companheira de guerra. Então, olha essa letra aqui que elas trouxeram, né? Então, elas estão aludindo de novo a Billie Holiday, e elas estão falando assim, olha, enquanto eu estiver vivo, eu vivo pelo meu coração, eu vivo pelo que eu acredito, eu vivo pelo meu amor, né? Eu vivo dessa forma. E eu sei que você nunca vai morrer, because you never die. Eu vivo pelo meu amor e você nunca vai morrer. Então, se ela está aludindo ali a essa artista, ela está falando que a arte talvez nunca vai morrer, que a memória dela nunca vai morrer, que a luta dela nunca vai morrer, eventualmente. E enquanto ela estiver viva, enquanto ela estiver aqui, ela não foi pro outro lado, né? Ela não está limitada. Enquanto ela está vivendo, ela está aqui, nos limites do que a vida permite, limitada pelo outro lado, que é depois da vida. Mas enquanto ela está aqui, quem ela é? Ela é uma companheira de guerra. Então ela está dizendo aqui claramente que ela está resgatando essa memória porque ela também faz parte dessa luta. E Warpaint, que é o nome da banda, né? E ela citar aqui War Companion no seu primeiro trabalho, é porque ela também está se pintando para a guerra. Ela também está chamando esse assunto, esse tema que é relevante, que é o tema do posicionamento das mulheres na sociedade, das artistas, né? De serem ouvidas, de poderem se expressar através aí da música, nesse caso. Então eu sou uma companheira de guerra com certeza. Eu também sou uma artista, eu também sou uma cantora, uma compositora, uma música, né? E eu tô aqui para justamente lutar ao teu lado.
Então aqui já está justificando um pouco esse resgate. E aí introduzindo como uma companheira de guerra o assunto. Então vamos ouvir. As I walk this line, I am bound by the other side, and it's for my heart that I live, 'cause you never die well if you want to know the unknowable. Perceberam que enquanto os versos eram cantados, né, enquanto ela estava dizendo "'Cause you'll never die", você não vai morrer, "Well, if you want to know me, I'm a war companion", tudo isso foi cantado com a Billie Holiday ao fundo, com a essência da Billie Holiday sendo trazida de volta com o B-I-L-L-I-E-H-O-L-I-D-A-A-Y sendo repetido ao fundo. Então, com isso, aquele elemento que foi trazido, ele permanece. Então, é dela que ele está falando aqui, né? Não é à toa que isso aqui está ali. Então, realmente faz essa ligação dessa canção com a história da própria Billie Holiday. E aí, né, já temos aqui, então, um arranjo todo próprio, uma versão original, uma ideia nova, remetendo a uma artista do passado. Então, você tem duas artistas já muito presentes aqui nessa obra, né? Já é um resgate. Mas, em seguida, eles vão começar a cantar uma versão. Tem pouquíssimas variações em relação à letra. É praticamente igual à letra lá da Mary Wells, My Guy. Só que, se você for ouvir, eu vou até colocar aqui no programa o clipe de My Guy da Mary Wells, para você ver como o rhythm and blues dela não tem nada a ver com a sonoridade dessa música. Então é uma versão, realmente. Ela está usando essa melodia que ela criou para Billie Holiday, para a canção dela, que também não tem nada a ver com My Man, que eu já vou falar, mas para cantar My Guy. Então isso já é uma outra coisa interessante. Ela está transformando uma canção de uma artista negra também, dos anos 60, outro momento, na própria Billie Holiday deles, né? Então, juntando e trazendo uma terceira artista para a jogada e juntando essas duas coisas. Então vamos ouvir esse próximo trecho agora, que é My Guy, da Mary Wells, que diz o seguinte: nada que você possa dizer pode me separar do meu cara, My Guy, meu cara, meu rapaz, meu boy, se você preferir, né? Nada que você fizer, porque eu tô presa como cola ao meu cara. Tô grudada no meu cara como selo pra carta. Como pássaros de uma mesma espécie, a gente fica junto. Esse pássaro de uma mesma espécie, eu vou falar especialmente desse trecho, tá? Na hora que for falar da versão em inglês, mas vamos lá. Como pássaros de uma mesma espécie, que poderia ser traduzido aqui talvez até como farinhas do mesmo saco, vai. Mas não sei se a conotação é a mesma. Nós ficamos juntos. Estou dizendo a você desde o início, eu não me separarei do meu cara. Essa versão do My Guy, a música My Guy, ela tem uma pegada de falar um pouco assim. É como se a eu lírico, a Mary Wells, tivesse um compromisso com outra pessoa, tivesse um namorado, um marido, eu não sei, e ela estivesse sendo abordada por outra pessoa, e aí ela está meio que refutando esse interesse amoroso que surgiu ali por outra pessoa. Então ela está só falando assim, não, nada que você fizer vai me separar do meu cara, nada que você fizer, eu tô presa aqui e tal. O que, ok, né, tá dando aí, talvez aí tenha tido desrespeito ou não, a gente não sabe, talvez o cara não tenha entendido que ela tinha já um compromisso ou não sei, mas ela tá ali refutando, tudo bem, né, tudo bem. Então esse aqui é uma releitura clara. A Mary Wells, como eu já falei, estava lá nos anos 60 rejeitando esse interesse dessa outra pessoa. Ela teve uma vida um pouco mais longa que a da Billie Holiday, mas nem tanto. Ela viveu de 1943 até 1992. Foi uma das grandes estrelas da Motown, junto com The Supremes, que é a banda lá da Diana Ross, Temptations. Ela foi também infância complicadíssima, principalmente em termos de saúde. Filha de mãe solteira, o pai abandonou. Teve infância difícil, teve, eu já comentei aqui, problema de saúde, quais?
tuberculose aos 10 anos, meningite aos 3 anos, e superou tudo isso também, conseguiu alcançar uma carreira de sucesso na música. Então, de novo, são carreiras, são histórias similares aí a da Mary Wells, que ela está resgatando agora, cantando uma das maiores hits deles, com a da Billie Holiday, que veio um pouco antes, né? Então, é muito legal trazer essa música como homenagem às mulheres, porque a gente está falando de um quarteto feminino contemporâneo que está resgatando divas do passado. Então a gente está falando aqui de artistas de várias décadas, separamos aí por 90 anos mais ou menos, todas as músicas aqui que estão sendo traçadas. Então achei que isso aqui faz sentido para ser uma homenagem para as mulheres do nosso programa. Então, e você pode estar até falando, poxa, mas que tem a ver essa história do My Guy aqui no meio e tal? Eu vou justificar também. Então vamos ouvir agora o trecho. Deixa eu só fazer aqui o que vocês vão ouvir para prestar atenção. Então fica assim: Nothing you can say can tear me away from my guy. Nothing you can do, 'cause I'm stuck like glue to my guy. I'm sticking to my guy like a stamp to a letter. Like birds of a feather, we stick together. I'm telling you from the start, I won't be torn apart from my guy. Então tem essa ideia aqui de que eu nunca vou me afastar do meu cara, né, do meu rapaz. Mas tem esse trecho, like birds of a feather, que eu vou chamar a atenção aqui um pouquinho, porque o like birds of a feather é um provérbio em inglês que diz o seguinte: like birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together. Que quer dizer que pássaros da mesma pena ou da mesma espécie, né? Feather é pena, mas aí a ideia é que pássaros que têm a mesma penugem, que têm a mesma espécie, eles se aglomeram, eles ficam juntos, eles estão sempre juntos. E isso é usado, essa expressão, esse provérbio, porque daí você corta esse flock together para só birds of a feather, querendo dizer assim, isso aí é quando essas pessoas iam estar sempre juntas mesmo, não faz sentido elas estarem separadas, é como se elas fossem farinha do mesmo saco. Esse provérbio tem muito a ver com o farinha do mesmo saco aqui do Brasil, né? Então, quando ela está ali falando birds of a feather, é como se ela e o My Guy fossem meio que naturalmente ter que estar juntos, né? Estão colados como serão na carta e tudo mais, né? Mas essa ideia aqui, guarda ela aí, que ela vai ser resgatada lá no final, eu acho que com outra temática, beleza? E aí, vamos ouvir aqui então esse trechinho. Ok, bom, então ela, como eu falei, ela vai fazer uma versão praticamente aí de My Guy, usando essa melodia, esse arranjo que ela criou para Billie Holiday. E então é isso que vai continuar acontecendo agora, tá? Então vai ter algumas... O próximo trecho agora também vem diretamente de My Guy da Mary Wells, é só uma releitura, e o trecho seguinte diz: nada que você compre poderia me fazer dizer uma mentira pro meu cara. Nada que você possa fazer pode me fazer enganar o meu cara. Eu dei ao meu cara a minha palavra de honra, de que eu seria fiel, e eu serei. É melhor você acreditar, eu não enganarei o meu cara. Quer dizer, parece ter ali uma insistência, né, do rapaz em chamar a atenção dela, em querer, né, ter alguma coisa com ela, e ela ali firme, sendo repelindo as investidas do rapaz, dizendo que nada, não pode comprar, não vai adiantar, pode fazer, não vai adiantar, ela não vai enganar, ela não vai mentir, ela vai manter a honra dela, né? Então, em inglês fica: Nothing you can buy could make me tell a lie to my guy. Vê como a rima é forte em inglês, né? Nothing you can buy could make me tell a lie to my guy. Nothing you could do could make me untrue to my guy. I gave my guy my word of honor to be faithful, and I'm gonna. Eu serei. You best be believing. I won't be deceiving to my guy. É isso. Vamos ouvir. Nothing you could buy could make me tell a
Bom, então a música da Mary Wells é My Guy, e aqui eles estão falando My Guy, My Guy, My Guy. Então depois daquela introdução, que se apresenta como uma companheira de guerra da Billie Holiday, que traz a essência da Billie Holiday, qual o sentido de ficar cantando uma outra música que fica repetindo o tempo todo a fidelidade dela a uma pessoa, ao My Guy, ao meu cara? É natural pra mim, faz a gente pensar que esse My Guy seja uma reroupagem do My Man, né, que a Billie Holiday imortalizou. Essa outra música famosa na voz dela, que não é dela, mas que fala justamente da relação também de um homem e de uma mulher. Então, pra mim é esse o objetivo aqui. Você tá fazendo uma indiretamente, assim como elas não falam diretamente da Billie Holiday, elas só soletram as letras que remontam ao nome da Billie Holiday, elas cantam uma outra canção de uma outra artista que fala dessa relação de devoção, de certa forma, com o My Guy, pra talvez resgatar indiretamente a canção My Man, que a Billie Holiday gravou. Eu vou ler aqui alguns versos bem rapidamente, só para você ter uma ideia de como é My Man, que é uma música da década de 20, de uma dupla francesa chamada Jacques Charles, que escreveu a letra, e o Maurice Ivan, que escreveu a melodia da canção My Man, que inclusive tem uma versão em francês, Mon Homme, foi até gravada também pela Edith Piaf, essa outra grande nome da música francesa, né, a maior diva da música francesa, e a Billie Holiday regravou uma versão em inglês que diz o seguinte: It cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. Então me custou muito, mas tem uma coisa que eu tenho na vida, é o meu homem. Aí no outro trecho ela diz, olha só isso: 2 or 3 girls has he, that he lives, that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should, he isn't true, he beats me too. What can I do? Olha esse trecho, gente, em português está dizendo o seguinte: 2 ou 3 garotas ele também tem, que ele gosta tanto quanto ele gosta de mim, mas eu amo ele. Olha isso, olha a ideia aqui, né? Então, enquanto a Mary Wells lá tá cantando sobre a fidelidade dela, a Billie Holiday tá aqui aceitando que ela ama um rapaz que gosta de outras 3. Tem outra relação polígama aqui, né? Tudo bem pra ela ama ele, tá tudo certo. Mas aí vem um trecho seguinte que mostra como essa relação é desequilibrada no My Man da Billie Holiday. Eu não sei por que eu deveria amá-lo. Quer dizer, ela tá se questionando. Porque ele não é verdadeiro. Não é então uma coisa que tá bem aceita, que tá combinada. Não, ele não é verdadeiro. E ele me bate também. O que eu posso fazer? Ele me bate também. Ela tá cantando isso era ok, tá? e era uma música tida como romântica na época. Pensa bem você. E aí no final, eu tô pulando, eu não tô lendo a letra inteira, tá? Tô só destacando alguns trechos aqui. Ela canta também: What's the difference if I say I'll go away? Qual é a diferença se eu disser que eu vou embora? When I know I'll come back on my knees someday. Quando eu sei que eu vou voltar de joelhos em algum momento. Percebam a subserviência, a aceitação de tudo nessa letra. Traição, agressão, abuso físico, dependência, humilhação. Tá tudo aí nessa canção de amor, entre aspas. Então, é isso, é resgatar a essência da Billie Holiday e a essência lá dessa canção My Man, que tá falando dessa relação super abusiva, combinado ali com o My Guy, que era uma relação de devoção. Mudou um pouco, mas ainda resguarda muito dessa questão da forma da abordagem, de como que a mulher é que tem que ser, digamos, a fiel, né? Senão você fere a honra do homem, e etc, etc. As diferenças que ainda há em termos de relacionamento homem-mulher, aqui sendo pontuadas pela canção, pela bela canção daqui do Warpaint. Mas a canção não acabou ainda, acabou o resgate do My Guy, que faz a gente lembrar desse My Man que eu acabei de comentar, e agora ela vai trazer um elemento novo, que mostra de novo, versos originais aqui, que você vai ver o vazio que essa devoção tem como ser defendida. Olha só, a letra diz o seguinte: por uma questão de opinião, eu acho que ele é o máximo. A minha opinião é de que ele é o melhor. Por uma questão de gosto, eu sou bem exato, ele é meu querido, de verdade. Nenhum homem musculoso pode me afastar do meu cara. Então ela complementa, isso aqui não está na letra original de My Guy, mas ela complementa a ideia de My Guy com esses versos muito vagos, né? Assim, por que ela é tão devotada? Por que ela não pode? Porque na opinião dela, ele é o máximo, ele é o melhor. Que são coisas super vagas e super vazias, de certa forma, aqui. Sem elaborar muito, né? É uma devoção, no fim das contas, né? E é legal que ela diz que nenhum homem super musculoso vai me afastar dele, que de novo, né? Essa questão do físico, da força, sendo aí elementos usados para conquista, enfim, para ser valorizados pelas mulheres, né? Então,
Em inglês, as a matter of opinion, I think he stops. My opinion is he's the cream of the crop. As a matter of taste, to be exact, he's my ideal as a matter of fact. No muscle-bound man can tear me away from my guy. As a matter of opinion, I think he stops. My opinion is he's the cream of the crop. As a matter of taste, to be exact, he's my ideal. As a matter of fact, no muscle-bound man can tear me away from my guy. Bom, esse então é o resgate da essência da Billie Holiday, de uma canção da Mary Wells, para resgatar a ideia de My Man, e termina, né, depois de ter trazido tudo isso, voltando ao início, voltando ao Billie Holiday, que se transforma aí agora no refrão da música. E lembrem que na canção da Billie Holiday, na versão dela para My Man, ela tem aquele trecho, né? Que diferença faz que se eu disser que eu vou embora, se eu sei que se eu for embora, eu vou voltar nos meus joelhos algum dia. E aqui, na nova música, ela vai falar justamente disso. E isso reforça a ideia de que ela está conversando, sim, com My Man, quando ela resolveu chamar a música de Billie Holiday e trazer Billie Holiday para a ideia da música, né? E ela vai dizer justamente isso agora. Se ela quiser ir, e se ele quiser ir, e se ela quiser ir, se ele quiser ir, quem, né? É isso que ela vai ficar cantando agora. If she wants to go, if he wants to go, if she wants to go. E isso, essa dualidade entre os dois poderem querer sair do relacionamento, vai convergindo em determinado momento para if she wants to go. Ela vai daí repetir só ela, só se ela quiser, né? Como se para ela já deu. Talvez aí representando vários desses relacionamentos que vão e voltam, que tem, né, desgastes e tudo mais. Então ela vai ficar com essa alternância entre se ele quiser ir, se ela quiser ir, se ela quiser ir, se ela quiser ir e tudo mais, que justamente tenta equilibrar um pouco as coisas, né? Hoje em dia eu acho que a mulher tem condições mais de sair dos relacionamentos, mas a gente vê o quanto que o feminicídio ainda é uma coisa absurda. No Brasil a gente tem notícia disso todos os dias, se quiser, de homens que matam mulheres que resolveram pôr fim no relacionamento. Então, até que ponto, né, ainda é uma coisa que está bem resolvida na nossa sociedade ou não, né? Parece que o homem não pode ser abandonado, né? Ele sente no direito até de tirar a vida da outra pessoa. E isso até me lembra um pouco a questão do meu corpo, minhas regras, que tem que ser uma bandeira de todos nós. A mulher tem que se empoderar disso e tem que ser aceito isso, que não é não, que se ela quiser ir, como diz a canção, que ela vá, por que não, né? Eu espero ainda ver um mundo de mais respeito, de mais equivalência nessas relações, que tem muita demora, muita lentidão para alcançar realmente uma mudança significativa. São então 3 canções separadas por quase 90 anos, tem Mon Homme, My Man, lá da Billie Holiday, e tem depois Mary Wells, My Guy, e todo mundo aqui farinha do mesmo saco, mulheres imersas nesse mundo em que elas têm que lutar pelo espaço para serem ouvidas, para serem respeitadas. Agora tá chegando no final da música. Pra encerrar essa música, então, o que elas vão fazer, né? Como é que agora que elas já ficou clara a intenção por trás, pelo menos pra mim, a intenção era resgatar a memória, resgatar aí esses artistas antepassados e dizer, olha,
a gente tá aí, a luta é a mesma, não mudou tanta coisa assim não. A gente aqui é companheira de guerra. Estamos no mesmo mundo, né? As coisas melhoram, mas elas ainda não são perfeitas, longe disso. E eu acho que para trazer essa ideia que eles vão resgatar, por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção, a ideia do farinha do mesmo saco, Birds of a Feather. Então elas vão agora fazer o seguinte, olha só que interessante esse encerramento, esse último minuto aí da música. O que elas vão fazer? Elas vão falar assim, ok, resgatei essa ideia e tudo mais, vamos parar. Então vai ter uma pausa, meio que uma pausa realmente aqui na música. Para tudo. Aí ela traz um novo arranjo, uma cara de modernidade um pouco, uma nova instrumentação. Os elementos são diferentes. E aí ela vai começar a repetir insistentemente a ideia central para mim dessa música, que é essa releitura dos dois clássicos. Né? Somos farinhas do mesmo saco. Somos seres da mesma espécie que não fogem a isso. Somos companheiros de luta. We are birds of a feather. Né? Esse provérbio vai ser resgatado aqui, birds of a feather, birds of a feather. Ela vai repetir isso de uma forma aqui insistente, justamente eu acho querendo dizer, olha, olhei para o passado, as coisas melhoram, mas ainda somos todos companheiros de guerra, todos estamos encarando aí os mesmos desafios, as coisas não são ainda as ideais. E nessa luta, podem também contar comigo. Vamos ouvir então esse trecho final. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.